pessoal, tudo bem? Meu nome é Franco, eu sou químico, sou professor de química também, e eu estou aqui hoje para explicar, né, qual que é o papel do químico e do laboratório químico para o controle de qualidade da água das piscinas de uso coletivo, ok? Bom, por que que isso é importante agora, né? Recentemente a gente teve o caso daquela moça que faleceu, né, na piscina de uma academia, e isso é muito grave, mas desde o ano passado o CRQ já estava mostrando uma preocupação aí no controle de qualidade desses ambientes, né. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, a gente também precisa ter ali novos processos, novos controles, em vários aspectos, né. Se a gente for pensar, por exemplo, há um tempo atrás, a gente não tinha farmacêuticos nas farmácias, a gente só tinha ali o balconista, aquela pessoa responsável por vender o medicamento. Hoje em dia, nós já temos pessoas responsáveis, nós também temos, ARTs, por exemplo, de farmacêutico responsável para estar ali atendendo ao público. Então, essa é uma preocupação que vai crescendo, é uma evolução aí, né, na nossa no controle de riscos para a sociedade, ok? Bom, as piscinas coletivas, elas podem apresentar um risco, sim, sanitário, se elas não forem devidamente tratadas, né, e o papel do químico, eu acho que é principalmente, né, criar registros, essa formalização que a gente precisa do tratamento, das águas, né. Esse registro é o que vai atestar a conformidade junto às normas vigentes, né, seja da ABNT, seja da vigilância sanitária, tem diversas normas aí que controlam a qualidade da água, né, e a ART, né, como estou mostrando aqui no slide, é o principal documento, né, que o condomínio precisa para garantir que ela atendeu a essas normas, ou pelo menos tem alguém ali supervisionando, né, esse processo. Bom, e qual que é o papel do químico, né, nesse processo? O químico não vem para substituir o papel do piscineiro, o papel do zelador que está lá tratando da piscina todos os dias, né, todos os dias ou todas as semanas, ou às vezes até uma empresa terceirizada que você eventualmente contrate, tá? Mas ele vem sim para supervisionar, né, para acompanhar esse processo. Então ele vai ajudar a tomada de decisões, né, ajudar nas pequenas interferências que você vai ter que fazer ali para melhorar a qualidade da água da piscina, tá. Assim como também vai ajudar a organizar todos esses dados dentro de um registro formal. Então, a pessoa que faz o tratamento vai continuar fazendo aqueles testes rápidos, né, de pH, de alcalinidade, de cloro, tá, mas isso tem que sempre estar registrado, tanto de maneira escrita como registros fotográficos, por exemplo, e o papel do químico é ajudar a organizar esse registro, né, deixar tudo conforme a legislação está exigindo, passa a exigir, né. Bom, e por que isso, né? O principal motivo disso é que, embora, no seu condomínio aí, você deva fazer testes, né, esses testes quase que diariamente, né, esses testes têm um certo grau de confiabilidade, né. Eles não substituem os testes de laboratório, que é uma das exigências aí, do CFQ, né, dessa nova resolução. Então você precisa ter o apoio de um teste laudado de um laboratório. Então, você vai mandar essa água para o laboratório, eles vão fazer os testes, e esses testes têm protocolos específicos, eles seguem toda uma legislação específica, tá. Então, em cima desses testes, a gente consegue, de maneira muito exata, determinar as concentrações, por exemplo, de cloro, o pH da água, né, a turbidez. E em cima desses testes, você tem um laudo, né, isso vai ser laudado pelo químico, e aí seguindo o acompanhamento aí diário do piscineiro, da pessoa que está tratando a piscina, você consegue ter um controle de qualidade ao longo do ano, né. Então, é a partir desses testes, eles que vão referenciar, a partir desse teste e comparando esse teste com aqueles seus testes diários, a gente consegue ver o quão confiável esses testes estão sendo,
né, e aí a partir disso a gente consegue ter um controle mais fiel, mais real da qualidade da água da piscina, tá. Hã, esses testes também vão servir, né, como laudos, como documentos formais, que isso é importante também, segundo a nova legislação. Bom, além do químico também então, a nova legislação exige, um laudo de um laboratório credenciado junto ao CRQ, né. Então pelo menos uma vez por ano, essa água tem que ser analisada em laboratório. O condomínio tem que contratar um laboratório para fazer a coleta, né, e analisar essa água. Da mesma maneira que eu acredito que os condomínios que tenham, por exemplo, poços artesianos, precisam ter análise de qualidade dessa água, tá. Para as piscinas agora isso também vai ser exigido. Então, você vai ter ali, né, as análises físico-químicas e as análises microbiológicas, né, que vai medir ali a quantidade de bactérias na água. Isso vai vir na forma de um laudo, né, porque eles têm todos os protocolos específicos para medir isso, coisa que a gente não consegue com os testes rápidos, né, do dia a dia, que a gente faz na hora ali na piscina, tá. Então você vai criar um laudo, vai gerar um laudo, vai gerar um documento que vai ser, analisado pelo químico responsável, né. O químico responsável então vai usar isso, da mesma maneira que você precisa de um médico para atestar, por exemplo, o laudo do exame de sangue. Você faz o exame de sangue, tem alguém lá que faz um laudo, lê lá os parâmetros, anota lá os parâmetros, mas quem vai juntar tudo isso e quem vai, criar um quadro geral, né, dessa situação é o químico, ok? Então essas vão ser a as ferramentas que ele vai usar para criar esse parâmetro geral. Bom, rapidamente aqui, quais são esses parâmetros, né, que os laboratórios vão analisar? Então, por exemplo, o primeiro é o pH, né, é essencial para a eficiência ali de vários outros produtos que você vai usar para a qualidade da água, por exemplo, o cloro, né, você tem um equilíbrio muito sensível ali entre pH e ação do cloro, então isso é importante. Ah, então controlar essa faixa de pH é muito importante. Outro parâmetro importante é o cloro, né, ele é o principal responsável ali pelo controle das bactérias na água das piscinas, então é ele que vai, impedir que elas se multipliquem ali, tá. Mas que ele também é um produto muito perigoso, é um produto muito sensível, né. Hã, foi basicamente a intoxicação por cloro que causou a morte daquela mulher naquela piscina da academia, né, naquele caso que a gente teve no começo do ano. Então, hã, ao invés de acompanhar, né, a concentração de cloro e o cloro ativo durante vários dias e fazer os ajustes necessários de maneira, hã, gradual, né, o responsável ele achou que só colocar um monte de cloro ia resolver o problema, né, sem pensar em todo o equilíbrio, em toda a dinâmica de como isso aumenta ou diminui, né, não é a gente está falando de uma piscina, um corpo muito grande de água, então a administração desses produtos não pode ser de qualquer maneira, você não pode colocar lá de qualquer maneira, esperar que em meia hora, né, tudo esteja funcionando, direitinho, isso tudo esteja ajustado. Isso leva um tempo e é muito importante ir controlando então e administrando isso gradualmente, sempre acompanhado de registros, né, de registros quase que diários. A alcalinidade que também é um fator importante para controlar ali o pH da água, então eles estão relacionados, né, isso tem muito a ver com a qualidade da água que chega para a gente aqui nas cidades, né, a questão da dureza da água, a quantidade de minerais que a gente tem nessa água, e isso é um problema, é uma questão, né, intrínseca desse abastecimento, então a gente essa água já chega com esse nível de minerais, então como isso é administrado ao longo do tempo, né, para manter aquela água daquela piscina, com níveis ótimos de alcalinidade. Então isso também é um processo que leva tempo. Às vezes quando você vai lá, enche a piscina, aquela água fica por anos ali dentro. Só que ela chegou de um jeito e ela não vai estar daquele jeito para sempre. Então você precisa ter um registro desse parâmetro também.
A turbidez é um parâmetro que está mais relacionado à presença de sólidos nessa água, né. Então, por exemplo, a água nas piscinas aqui em São Paulo acaba recebendo uma quantidade muito grande de poeira, de areia, né, tem obra em tudo quanto é esquina, então as piscinas acabam recebendo esses sólidos também, né, esse pozinho fino que vai se acumulando nas piscinas. Só que isso é tratado, né, com compostos químicos. A gente usa aí o sulfato de alumínio justamente para tentar, melhorar essa turbidez da água, essa claridade da água, né. Então isso também precisa ser controlado, a quantidade dessas partículas precisa ser controlada. Você tem que entender se isso é uma coisa que acontece naturalmente, então se aquela piscina, de acordo com a de onde ela está no condomínio, né, no terreno ali, se ela recebe naturalmente muitas partículas ou se é alguma coisa, eventual, por exemplo, do lado do condomínio está levantando um prédio, isso sempre arrasta muita poeira, muita sujeira, né, para a piscina, então se isso é uma coisa eventual, né. Um controle aí contínuo ajuda a gente a entender esse aspecto também. Bom, então como é que vai funcionar a responsabilidade técnica, né, do químico? O químico vai pegar esses resultados dos laboratórios, então dos laudos do laboratório, eh, então, beleza, então o laboratório falou que a água está ok. Como é que o pessoal foi tratando essa água ao longo do ano? Então vai ter aquele registro, tá, diário, né, diário, assim, toda vez que você fizer alguma ação na piscina, adicionar algum produto na piscina, isso precisa ser documentado, né, então quanto você colocou, qual produto você colocou, qual que é o lote do produto que você colocou, medir os parâmetros, né, com aqueles testes rápidos, né, anotar isso também. Então, ele vai pegar todas essas anotações, vai juntar tudo isso, e aí sim ele consegue criar um atestado, né, uma responsabilidade, assinar, né, a qualidade, desse tratamento, né, que é a responsabilidade técnica. Essa responsabilidade, então, vai estar atestada pela ART. Esse é o documento que vai estar lá fixado, né, na piscina, numa região da piscina, para mostrando que tudo isso foi acompanhado e foi certificado, né, por um responsável, ok? É isso que vai dar para os condomínios, né, para os administradores dos condomínios, a a segurança jurídica, né, de que tudo foi devidamente, feito. Ok? De acordo com todas as normas, tá? Isso é um documento, precisa estar em um ambiente visível no caso de uma fiscalização, então precisa estar literalmente ali afixado, junto com a piscina do condomínio, tá? Para o caso de uma eventual fiscalização. Então, de maneira geral, esse é o papel do químico, é juntar todos esses elementos, né, para atestar a qualidade da água daquela piscina. Então, o controle físico-químico e microbiológico do laboratório, né, devidamente ali registrado junto ao CRQ da região, tá? Os protocolos padronizados e registro, então isso vai ser criado um arquivo para que quem opera a piscina, quem controla a piscina, então registre todas as ações que ele fez naquela piscina, né, todos os produtos que ele adicionou, tudo que ele colocou, né, na piscina, e assim como os testes rápidos, todos os resultados dos testes rápidos, e com isso, né, ele se torna responsável técnico e assina a ART, né, conforme está sendo determinado agora pelo CFQ, né, pelo Conselho Federal de Química, tá. Então juntando todos esses elementos você consegue isso. No caso ali, isso não substitui o papel da pessoa que trata a piscina, né, da pessoa de novo, né, do piscineiro, da empresa que você contratou, né, eles vão continuar fazendo isso. O químico vai supervisionar esse processo. No caso de uma empresa terceirizada, né, você pode exigir ou na hora de contratar, você pode pesquisar uma empresa que já tenha esse serviço, que já tenha um químico associado, né, devidamente registrado também junto ao Conselho de Química para fazer esses laudos, né, que acaba se tornando um pouquinho mais fácil. Se você tem aí no seu condomínio um piscineiro responsável, alguém que faz isso, né, além dessa pessoa então, você também vai precisar ir atrás
desse químico responsável, né. Mas aí, para que ele consiga, né, atestar e escrever essa RT, ele vai precisar desses elementos também, né. Ah, o condomínio vai ter que gerar essa documentação. Bom, outra coisa que vai se tornar muito importante, né, além de tudo isso que a gente já falou, vai ser a análise de risco químico, né, tanto no uso quanto no armazenamento dos produtos químicos utilizados na piscina. Principalmente depois desse último caso, né, que nós já mencionamos, fica cada vez mais clara a necessidade de ter alguém para orientar, para dizer quais são as melhores práticas, tanto para usar os produtos químicos, né, então para fazer o treinamento lá para o piscineiro, para o responsável da piscina, tá, quanto na armazenagem também. Qual que é a melhor maneira de guardar esses produtos, de evitar acidentes, né. Eu acho que isso é um papel importante também para dar segurança para os condomínios, uma segurança jurídica para os condomínios também, né, atestando que todos esses procedimentos, né, foram certificados. Alguém deu um treinamento para todo mundo que que manipula esses produtos, seja na hora de armazenar esses produtos, então armazenar em ambientes adequados, né, no uso de EPIs para utilizar esses produtos, então, para que as pessoas que manipulem eles, que coloquem eles na piscina estejam sempre protegidas, né, assim como também um protocolo em caso de acidente, né. Tem que ter uma paginazinha lá naquele livro de controle, nesse registro de controle ali das ações, das análises, os procedimentos, o que fazer em um caso de algum acidente. Então, algumas coisas básicas ali vão ter que estar registradas pelo químico, ok? Bom, só para finalizar então, eu acho que é importante a gente perceber que isso não é uma medida que vem só para criar uma nova burocracia, para criar um novo custo para os condomínios. É lógico que tem um custo associado a isso, mas isso vem para criar mais segurança, para trazer mais segurança para esses ambientes, né. Então, você com o condomínio, né, que tem um químico responsável, é esse responsável que também vai responder junto aos órgãos de fiscalização. Se tiver alguma inconformidade com essa documentação, com os protocolos, com as ações que são feitas, né, isso pode ser rastreado até esse profissional e é ele que vai responder, perante esses órgãos, né. Então cria também mais segurança, tá, para os condomínios, ok? Hã, a princípio, essa resolução, né, tem caráter informativo, então o papel do químico é para informar, para mostrar todos os procedimentos que precisam ser feitos, né. Eu acho que a fiscalização ainda está, no papel, ainda é responsabilidade da vigilância sanitária, né, então o CRFQ ele até pode orientar a vigilância sanitária a fazer uma fiscalização em determinado estabelecimento, em determinado localidade, mas a principal responsabilidade por fiscalizar continua sendo da vigilância sanitária, tá. Mas uma vez que a vigilância sanitária chegou lá, né, e você tem, o químico responsável, você tem esse documento, ela vai responsabilizar esse profissional. É esse profissional que vai ser procurado para responder por uma eventual, hã, não conformidade, né. Então isso cria mais segurança para os condomínios, ok? Bom, então é isso, essa foi a nossa aula aqui do nosso módulo 5, né, explicando qual é a importância do químico nesse processo.